Olá, pessoal. Hoje eu quero falar sobre Netuno. Que Netuno está lá em Peixes e pouco se fala dele, só se chama atenção para Plutão, Saturno, né? Júpiter e a entrada do Júpiter e Saturno em Aquário. Então, isso tudo chama muita atenção. E a gente também sabe que o Urano está em Touro, mexendo com as estruturas, né? Dando uma movimentada no que a gente achava que era certo, né? A gente achava que já tinha um grande domínio sobre doenças. A gente achava que nada ia tirar as pessoas das ruas, dos trabalhos, e a gente viveu toda essa desestabilização que Urano também trouxe em Touro. E a gente está muito ligado nessa parte que é muito prática, né, da vida que está mostrando para a gente, e o Netuno passa lá atrás despercebido, como se ele não funcionasse, como se ele não estivesse atuando. E ele tem sido um grande pano de fundo do momento atual. Por quê? Quando se fala em informações enganosas, quem trabalha com mentiras, com distorções, é Netuno. E ele está no signo dele, no signo que ele rege, que é Peixes. Ele está em domicílio, ele está na casa dele. Então, ele está potente, ele está fortificado. E o que é Netuno, né? Netuno trabalha com as distorções da realidade. Curiosamente, se você for pensar no processo das religiões, e Netuno trabalha com a fé, se eu tivesse que, assim, me perguntasse assim, Isabel, fala algumas palavras que definam Netuno. Eu falaria a fé, o milagre, a cegueira e a psique. Seriam as 4 palavras que eu falaria para ele. Então, quando se trabalha a fé, a espiritualidade, a religiosidade, você está trabalhando com Netuno. Quando você trabalha a recepção do milagre, você está trabalhando com Netuno. Então, o que acontece? Se ele está no domicílio dele, ele está com essa força e ele está trabalhando fé cega, né? A fé e a cegueira. E a fé e a cegueira, ela está em todo lugar, distorcidamente. É uma coisa de louco como o Netuno está atuando nas famílias, na sociedade, porque não importa qual é a sua verdade. Se a sua verdade é A, B, se é em cima, embaixo, do lado, esquerda ou direita, está todo mundo defendendo a sua fé, seja ela qual for, que nem sempre se defendeu as religiões, sabe, com guerras, com brigas, se defende ao longo da história da humanidade, é assim. A fé é defendida com guerras. A fé, que deveria ser a fé, o divino, a ideia da recepção do milagre, a fé que deveria ser a ideia de você ter alguma coisa maior que justifique, que te faça aceitar, compreender, que te faça ter empatia, que te faça amar, né, amar os outros seres humanos, a fé que deveria estar nesse lugar, ela também causa cegueira, ela também causa o estar certo, né? E aí, na medida que você escolhe uma verdade, não importa se a verdade nem é religiosa, se a verdade for uma forma de viver, uma forma de meditar, uma forma de acreditar, né? Qualquer fé que você escolha, você está brigando por ela cegamente. Isso a sociedade está fazendo
o tempo todo. E desde que Netuno entrou em Peixes, isso está se exacerbando. E ele ocupou nos últimos anos o decanato do meio do Peixes, que fortifica a ascensão desse Netuno. E todo mundo tem uma crença cega, uma fé cega, e todo mundo está dono da verdade dessa fé. Parece que a sensatez saiu, né? A sensatez ela se diluiu. E está todo mundo brigando pela sua fé, independente de qual fé que seja. E isso é uma característica do Netuno em Peixes. Essa crença, essa defesa cega da sua verdade, seja ela qual for. E, curiosamente, como a fé sempre teve rebanhos, curiosamente, é um momento desses rebanhos, indo para um lado, indo para o outro, e como se tivesse fácil de conduzir esses rebanhos, né? Como se o mundo estivesse facilitando. Astrologicamente, é o Netuno em Peixes que está facilitando a condução desses rebanhos. E tem muito engano, porque Netuno é engano também, é distorção da realidade, é mentira para todo lado. Não é pro lado político ou para o lado religioso. É pro lado da sua crença, da sua fé, da sua filosofia. É como se todo mundo tivesse que defender loucamente aquilo que acredita. Isso é uma característica netuniana e está como pano de fundo de todo esse momento atual. Observem. E Netuno sempre enlouquece um pouco, é como se a humanidade tivesse enlouquecida. Fora que Netuno também trabalha com a questão da nossa imunidade. Tanto é que ele rege as alergias. Então parece que o ser humano perdeu totalmente a imunidade e que aí invadiu uma série de coisas, inclusive a própria imunidade física mesmo do ser humano, né? Com a doença que hoje está aí instalada. Então é tudo muito sutil, mas muito forte e muito visível. Mas são as forças netunianas, elas vêm invisivelmente, vão tomando conta, que nem o vírus, né, da Covid-19. Chega invisível, vai tomando conta. Quando você vai ver, está todo mundo agindo em rebanho, né? E esses rebanhos estão em torno das crenças individuais e de algumas também distorções, né? Então é um pouco isso que a gente tem que entender desse momento para se conscientizar de qual é o nosso lugar, né? Para se centrar na verdade que é a sua verdade, não a verdade que está exposta aí no mundo, mas qual a sua verdade interna, é um pouco de quem é você no meio desse mar netuniano. É um pouco isso que a gente tem que, nesse momento, observar e entender.